quero aqui louvar ao Senhor, bendizer a Deus pelo privilégio de estar com os irmãos e rever nessa casa amigos que o Senhor tem nos dado ao longo dessa caminhada. Todos os obreiros que estão à minha retaguarda, os obreiros que estão aqui tocando, ministrando, pastor Eliezer, Deus abençoe. Meu sogro, pastor Fabiano, Deus abençoe. E todos os irmãos que vieram para prestar esse culto de adoração ao Senhor. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 20. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 20, está escrito assim: Erasto ficou em Corinto. Preste atenção agora. E deixei Trófimo doente em Mileto. E deixei Trófimo doente em Mileto. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Eu quero ser bem breve aqui hoje, mas deixar uma palavra de reflexão para o seu coração. Todas as vezes que nós abrimos nossa Bíblia, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, eu vejo aqui um dos maiores homens de Deus da história, que está findando a sua trajetória, está findando o seu caminho. Caminho esse que, diga-se de passagem, foi brilhante. Através dele, Deus levou a igreja primitiva a um patamar que muitos deles jamais sonharam que alcançariam. Mas quando eu abro a minha Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, eu sinto nas entrelinhas desse capítulo que nós lemos um tom nostálgico. Há uma história terminando, há um ciclo se fechando. Embora ele seja vitorioso, aquele clima do apagar das luzes traz um sentimento nostálgico, melancólico nas palavras que nós acabamos de ler. Que esse capítulo está mostrando os últimos momentos da história do apóstolo Paulo, aquele homem que foi convertido pelo Senhor e passou por um processo glorioso de perseguidor da igreja, se torna o maior missionário da igreja primitiva. Ele entra nas páginas sagradas, você lembra disso? No dia que a igreja primitiva sofre sua primeira baixa, e um diácono da igreja chamado Estevão é martirizado. E quando Estevão está morrendo apedrejado, ele está tombando aos pés de Paulo como perseguidor da igreja. E a Bíblia diz que Paulo consentia na sua morte. Expressão original significa aprovar com contentamento. Paulo viu o primeiro crente da igreja primitiva sendo martirizado e aprovou com alegria, porque ele não sabia que Deus tinha um projeto com ele também. Ele é convertido, ou passa pelo processo da conversão em Atos capítulo 9, e ele vai ser chamado para efetivamente desempenhar o seu ministério a partir de Atos capítulo 13, quando ele é chamado para o campo missionário. Nessa ocasião, Paulo estava na igreja de Antioquia da Síria, e ele sai então da igreja de Antioquia da Síria e vai fazer a sua primeira viagem missionária. Sua primeira viagem missionária, ele sai de Antioquia da Síria, sobe para a região da Seleucia, prega na Seleucia, desce para a ilha de Chipre, em Chipre prega em Pafos, atravessa a ilha, prega em Salamina, sai de Salamina, sobe para Perge da Panfilha, prega em Perge da Panfilha, sobe para Antioquia da Pisídia, região da Galácia, pregando ali. Depois retorna para Antioquia da Síria, e ele ainda vai fazer mais 2 viagens missionárias. Ao longo dessas viagens ele vai colecionar experiências fantásticas na obra de Deus, coisas que Deus fez na sua vida que marcaram a história do cristianismo para sempre. Mas em 2 Timóteo capítulo 4, que nós lemos, está encerrando. Paulo já está preso,
vai terminar a sua história, e ele já sente que a sua trajetória nessa terra está acabando, tanto que ele se descreve como uma oferta sendo derramada sobre o altar. E quando ele está encerrando a sua história, o que é que ele vai fazer? Ele vai escrever ao seu jovem discípulo, Timóteo. E encerrando essa epístola, ele começa a falar sobre o destino da equipe que o acompanhou em viagens missionárias. Paulo fala sobre um que abandonou a fé, que se levantou contra ele. Paulo fala sobre outro que tomou um rumo diferente na sua caminhada. Mas de todos aqueles que Paulo fala aqui, e ele diz qual foi o rumo deles quando Paulo estava preso e terminando a sua história, um deles me chamou a atenção, que é esse moço que nós lemos o versículo aqui. Um jovem que, diga-se de passagem, o nome não é muito bonito, Trófimo. Para as irmãs que estão aqui, quem sabe pensando na próxima gestação, ou estão gestantes, uma sugestão de nome para filho, Trófimo, eu acho que nenhum de nós ia gostar disso. Mas Paulo tinha esse moço que o acompanhava, Trófimo. E Paulo vai falar a Timóteo qual foi o destino final desse moço. E o que é que ele diz no texto que nós acabamos de ler? Ele diz assim: deixei Trófimo doente em Mileto. Deixei Trófimo doente em Mileto. Ele fala sobre um moço que ficou na cidade de Mileto, e ele teve que seguir viagem para esse moço ficar ali, tentando se recuperar. Embora a Bíblia não fale quase nada sobre esse moço, é muito difícil você tecer algum comentário sobre ele, porque a Bíblia fala muito pouco. Talvez a única referência que tenha desse Trófimo na Bíblia, além desse capítulo, seja lá em Atos capítulo 20, quando a Bíblia diz que Paulo é perseguido pelos judeus, porque ele colocou um gentio, alguém de fora de Israel, dentro do templo. E aí surge a possibilidade de que Trófimo, sendo de Éfeso, era esse gentio que Paulo tentou colocar dentro do templo, e por isso gerou a revolta dos judeus. Mas de qualquer forma a Bíblia fala quase que nada a respeito desse moço. Então o que é que a gente vai falar sobre um moço que a Bíblia não fala praticamente nada? Lendo esse texto outro dia, pensando sobre quem era Trófimo, eu comecei a enumerar algumas coisas que nós podemos falar sobre Trófimo. E eu ali anotei pelo menos 3 coisas que eu entendo sobre a vida desse Trófimo, e que essas 3 coisas me dão base para afirmar que Trófimo era um moço ou um homem que vivia um ministério de excelência. Eu quero que você guarde isso, por favor. Nós vamos falar aqui hoje sobre um homem que vivia um ministério de excelência. E como é que eu posso afirmar que Trófimo vivia um ministério de excelência, se tudo que a Bíblia diz sobre ele é que ele ficou doente em Mileto? Eu explico. Trófimo tinha um ministério de excelência por pelo menos 3 motivos. Primeiro motivo, porque Trófimo vivia o ministério na prática. Ele andava junto com Paulo, o que significa que se Paulo orava por alguém que estava doente, Trófimo orava junto. Expulsava um demônio, orava por alguém que estava em processo de libertação, Trófimo estava junto. Paulo ia fazer uma cruzada evangelística, Trófimo estava junto. Ou seja, ele vivia o ministério na prática. Ele era um homem que estava no calor da batalha. Significa dizer que Trófimo não era aquele tipo de obreiro formado em um banco ou uma cadeira em uma sala de teologia. Embora eu não tenha nada contra a teologia, mas não significa que Trófimo era um homem reconhecido pelos seus diplomas na parede, embora eu não tenha nada contra diplomas na parede. Mas o que eu entendo é que Trófimo tinha um ministério de excelência, porque ele não ficava no âmbito da teoria, mas Trófimo estava no âmbito da prática. Ele não era o tipo de pessoas que decorava teorias, e em nome de suas teorias decoradas ele achava que estava preparado para o ministério. Não, Trófimo tinha um ministério de excelência porque ele estava no calor da batalha, ele estava na guerra do dia a dia.
ele estava sentindo o calor das pessoas, ele estava sentindo as necessidades das pessoas. E diga-se de passagem, irmãos, que se tem uma coisa que a minha geração precisa entender, é que a obra de Deus é feita por homens e mulheres que conhecem o calor da batalha, que são forjados na prática. Eu sei que há uma geração nova de pregadores que Deus está levantando, e pela misericórdia de Deus eu posso me incluir entre eles. Mas se tem uma coisa, pastor Eliezer, que essa geração precisa compreender e entender da geração que estava antes de nós, é que a geração que estava antes de mim, muitos deles não tinham tanto conhecimento teórico como nós temos, muitos deles não tinham tantas informações como nós temos, muitos deles, se você falasse de termos teológicos, não saberiam explicar o que é aquele termo. Mas essa geração que estava antes, eles tinham um diferencial. Qual foi o diferencial deles? Eles conheciam Deus na prática, e eles foram formados no calor da batalha. Muitos deles não sentaram em uma sala de teologia, mas a maioria deles foi formado entregando folheto, foi formado visitando hospitais, foi formado orando por pessoas nas casas, foram formados no calor da madrugada, em campanhas de oração. Aí surge uma nova geração que tem conhecimento teórico, que leu 2 ou 3 livros de teologia, meia dúzia de livros de filosofia, acompanhou 3 mensagens no YouTube, e porque tem conhecimento teórico, chega dentro da igreja e quer questionar tudo o que acontece. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não é Deus de crentes da teoria, Deus é Deus de homens e mulheres que queiram conhecê-lo na prática e viver a sua obra no calor da batalha, no dia a dia. Trófimo tem um ministério de excelência porque ele é da prática, ele não é da teoria, ele é do dia a dia, ele sabe do que ele prega, porque ele vive e sente na pele aquilo que ele está falando. Por que que Trófimo tem um ministério de excelência? Primeiro, porque ele é formado na prática. Segundo, porque Trófimo tem um mentor. Quem é o mentor de Trófimo? Nada mais, nada menos do que Paulo. Se nós parássemos, irmãos, se Deus abrisse uma brecha profética e dissesse para qualquer um de nós aqui: eu vou te dar uma oportunidade, vou abrir uma brecha no tempo, e você pode passar por essa brecha, e você vai conviver 6 meses com um grande homem de Deus do passado, para você fazer um estágio, para você aprender. Eu penso que tem tantos nomes que a gente poderia citar e dizer: eu queria ficar aos pés desse, para aprender com ele, para ouvir o que ele tem a dizer. Mas eu acho que Paulo ia ganhar. Paulo seria o mais requisitado. Qual de nós aqui não queria passar 6 meses convivendo com o apóstolo Paulo, para ver como ele pregava, ver como ele ensinava, ver o que ele tinha a dizer, fazer perguntas para ele, falar para ele: me explica aqui Romanos 9, que o povo está brigando até hoje lá para ver o que significa, me explica. Paulo era um grande mentor, e Trófimo tem a possibilidade de crescer sendo orientado por esse homem. Paulo tem a possibilidade de crescer sendo orientado por um dos maiores mentores e maiores missionários da história da igreja. Mentor, alguém que direciona, alguém que fala, alguém que puxa a orelha, alguém que diz: não coloca a mão aí, alguém que diz: não pisa lá. Seria uma honra ser mentoreado por um homem assim, e Trófimo é mentoreado por um homem dessa natureza. Ele tem um mentor, ele tem alguém que o direciona. Nós precisamos entender que nós, como igreja, não podemos desprezar esse princípio, o princípio da mentoria, ou o princípio de alguém sobre você te direcionando. Eu lembro que uma das minhas primeiras viagens pregando, conversando com um pastor, ele me disse: você quer ser bem sucedido no ministério? Lógico que quero. Qual é o conselho? Ele disse: fique do lado do seu pastor. Eu nunca vi um homem que fica do lado do seu pastor e que Deus não tenha abençoado. Isso é mentoria. E isso é o que nós precisamos hoje, irmãos, resgatar. O princípio de não achar que nós sabemos tudo, mas de vez por outra sentar e dizer para alguém que sabe mais do que a gente: me fala como é que eu tenho que proceder, porque você sabe mais do que eu. Você sabe que há culturas no mundo que valorizam a idade, há culturas no mundo que valorizam os cabelos brancos. Infelizmente o brasileiro tem um problema. Criou-se um estabelecimento
e uma palavra chamada asilo, que quando os cabelos começam a branquear, e a família já não quer cuidar, ou diz que não pode cuidar, coloca em um asilo e deixa lá. E quantos estão lá terminando a sua história, longe da família, longe dos filhos, longe dos netos, e eles poderiam ser muito melhor aproveitados, como? Transmitindo a sabedoria que acumularam ao longo da vida. Agora o problema é que nós temos uma geração que não quer ouvir conselhos, que não quer ser direcionado, que despreza a experiência dos outros, que despreza a experiência dos mais velhos. Pessoas que poderiam dizer para mim e para você tanta coisa que evitaria tantos problemas de nossa vida, mas nós somos tomados por um sentimento de orgulho que diz: eu não preciso ouvir ninguém, eu já tenho inteligência, intelecto, capacidade para cuidar da minha vida. E nós desprezamos a mentoria, desprezamos aqueles que poderiam ser nossos referenciais. Pergunte para os jovens: quem são os seus referenciais? Pergunte para pessoas dentro da igreja, adolescentes: quem é que você se espelha? Quem é aquele que forma os seus conceitos? E você vai se surpreender com as respostas, que vai variar mais ou menos assim: você, me diz aí, quem é uma referência para você? E você vai ver jovem dizendo assim: referência para mim? Deixa eu pensar. Sim, quem é que você admira? Neymar. Não, diz outro nome. Quem é que você admira? Não sei. Não, vai falando os nomes e você vai ver, vai citar jogador de futebol, vai citar lutador, vai citar cantor, vai citar artista. Raramente você vai ver citar um escritor. E alguns podem citar 10 nomes, não vai citar o nome de um pastor, não vai citar o nome de um ministro evangélico. Sabe por quê? Porque nós estamos criando uma geração que não sabe valorizar referenciais de qualidade. Uma geração que não sabe olhar para quem tem história de verdade e valorizar essa pessoa. Jovens da igreja têm como referenciais pessoas do mundo que têm sobre eles principados de prostituição e de iniquidade. E quando muitas vezes um pastor pega o microfone e diz: eu vou trazer uma palavra de orientação, não para ouvir, não para obedecer, porque não tem referenciais e não sabe ouvir, não tem mentoria espiritual. E porque não tem mentoria, está se perdendo. Porque não tem mentoria, está entrando pelo caminho de destruição. Porque a minha geração já não ouve conselho. E é tão bom de vez em quando, irmão, você chamar alguém que sabe mais do que você e dizer para ele: me dá um conselho aqui. O que é que você precisa? Não, eu estou com um problema nessa área. Eu sei que você sabe mais do que eu sei que você já viveu isso. Me direciona, fala comigo. Trófimo, ele está aos pés de Paulo, e Paulo direciona, Paulo orienta esse moço no caminho que ele deve seguir. Terceiro, por que Trófimo tem um ministério de excelência? Porque ele tem uma rede de relacionamentos de qualidade. Com quem é que ele anda? Com Paulo. Com quem é que ele anda? Com Lucas. Com quem é que ele anda? Com Timóteo. Olha os amigos dele. Ele tem ministério de excelência porque ele tem amigos e amizade de qualidade. Pergunta: quem são os seus melhores amigos? Pergunta: quem são as pessoas que você mais anda? Alguém disse que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Há uma certa verdade nisso, porque quando você convive com alguém, você assimila daquilo que a pessoa tem. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Significa que se você anda com pessoas que desprezam a Deus, que faz rebelião, que se levanta contra a igreja, que despreza a lei do Senhor, é isso que você está atraindo para a sua vida. Não, pastor, eu só ando com eles, mas eu não faço nada do que eles fazem. Mentira. Você só anda com quem você tem afinidade. Você só anda com quem você se identifica. Se você anda com gente que despreza a lei de Deus, é porque é isso que você, no seu coração, também deseja fazer. Se você anda com gente que tudo que valoriza é prostituição e balada, é porque há um desejo dentro de você de também entrar por esse caminho. Por quê? Porque você convive com quem você tem a afinidade.
Então, se você anda com quem não tem nada de Deus, há uma possibilidade de você também estar entrando por esse caminho e ficar sem nada de Deus. Mas se você anda com quem é bênção, você também vai ser um abençoador. Se você anda com quem tem palavra de vida, você também vai ter palavra de vida. Se você acredita em palavra profética, receba essa. Eu quero liberar sobre a sua vida. Deus vai selecionar as amizades na sua história. Deus vai tirar do seu caminho quem não acrescenta em nada. Deus vai tirar do seu caminho gente que está te levando para um destino de destruição e morte. E Deus vai colocar no teu caminho gente que vai ser bênção, que vai ser intercessor. Deixa eu lhe dizer uma coisa: amigo verdadeiro não é amigo de picanha e cerveja. Amigo verdadeiro é amigo de oração e jejum. Amigo verdadeiro não é amigo que diz para você: saia de lá porque ninguém te valoriza. Amigo verdadeiro é quem diz para você: eu vou orar por você e Deus vai dar vitória, e Deus vai fazer algo poderoso. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. Deus vai selecionar as tuas amizades e vai colocar na sua história quem é bênção de fato para a sua vida. Olhe para mim, olhe para mim. Trófimo tem um ministério de excelência. Por quê? Vive ministério na prática. Tem um mentor de qualidade, tem amigo de qualidade. Mas aí, pastor Eliezer, a Bíblia vai dizer assim sobre o Trófimo, Paulo falando: deixei Trófimo doente em Mileto. Olhe para mim aqui. Imagine essa cena. Trófimo ali percebeu que está adoecido. Aí Paulo chega para ele e diz assim: Trófimo, tem um negócio para te falar. O quê? Nossa equipe missionária vai seguir viagem. Ótimo, já vou pegar minha mala. Não, nós vamos, mas você vai ficar aqui em Mileto. Por quê? Porque você está doente e você precisa se cuidar, você precisa se tratar. Não, Paulo, peraí, eu estou num momento de ascensão ministerial, ministério na prática, mentor de qualidade, equipe de qualidade, estou bombando. E tem mais uma coisa, Paulo, a tua história logo vai terminar, e pelo andar da carruagem, quando você terminar, vai precisar de gente para dar continuidade. Eu estou na vez. Então, Paulo, eu quero continuar junto com você. E Paulo diz: não, você vai ficar aqui e você vai se cuidar. Mas meu momento ministerial é tão bom, mas você vai ficar aqui porque você está doente, você precisa se cuidar. Eu imagino o Trófimo ficando adoecido em Mileto, mas dizendo o seguinte: eu queria continuar, eu queria prosseguir caminho, eu queria ir, mas eu fui orientado a ficar aqui e a me cuidar e a me tratar. Esse texto me diz uma coisa, irmãos, muito importante, que é um conselho rápido que eu quero deixar para você aqui hoje. O que é que esse texto me diz? Esse texto me diz que não importa qual seja o momento que você esteja vivendo, por mais positivo que seja, por mais que você esteja crescendo, prosperando, por mais que você esteja na melhor fase da sua vida, tem horas que você precisa parar para se cuidar. Como assim? Se cuidar fisicamente, se cuidar espiritualmente, se cuidar emocionalmente. Não, mas eu estou no maior momento da minha vida, eu tenho que avançar. Aí esse texto vem e diz para nós: tem hora que você tem que parar, porque no ritmo que você está, se você continua, você não vai aguentar muito tempo. Então é melhor você parar, se cuidar, para depois continuar a sua caminhada. E eu sei, irmãos, que a gente não valoriza esse tipo de pregação, tá? O que a gente gosta? Que o pregador diga que não é hora de parar. Continue, avance, Deus está do seu lado, amém. Só que eu vim aqui hoje para rapidamente dizer para você: pare. Parar para quê? Para se cuidar. De vez em quando a gente precisa parar. De vez em quando a gente precisa baixar o ritmo, que a gente acha que assim, se eu parar o mundo para. E não para, pastor Eliezer. A gente acha assim: se eu parar, nada mais anda, e vai continuar andando. Quer que eu lhe diga uma coisa, irmão? Não é profecia, fica tranquilo, tá? Mas se você morrer hoje, a empresa continua, a
igreja continua, suas metas continuam, seus projetos continuam. Sabe quem vai sentir tua falta? A família que você deixava para correr atrás de tudo isso. A gente tem hora que entender isso, que o mundo não depende de mim, e de vez em quando a gente tem que parar para se cuidar. De vez em quando para, irmão, desacelera tudo e vai se cuidar emocionalmente, fisicamente. Descansa, se recupera. Você gosta de pescar? Gosta de pescar? De vez em quando larga tudo e vai pescar, irmão. De vez em quando diz para a igreja: ó, irmãos, dia tal ninguém me procura. Não, mas a gente não me procura. Dia tal, você vai fazer o quê? Eu vou cuidar de mim. Vou passar um dia com a família. Vou sair, dar uma volta. Vou para o sítio. Vou para qualquer lugar. Fazer o quê? Me cuidar. Porque se a gente ficar naquela pressão, a gente vai adoecendo. E de repente não vai ser tão produtivo quanto poderia ser se estivesse se cuidando. Não, o negócio comigo, pastor, é avançar. Aí daqui a pouco vai morrer de infarto. Está morrendo de estresse. Mas não pode parar. Não, pastor, sabe por que eu não posso parar? Porque se eu parar, tem gente que vai passar na minha frente. Se eu parar, tem gente que vai avançar. Quer que eu lhe conte um segredo? Deus é lindo por causa disso, irmão. Que na ótica humana, quando você para, os outros passam na sua frente. Mas do campo de vista de Deus, quando Deus diz para você: para e descansa, Deus está dizendo assim: você já fez a sua parte, agora deixa que eu vou trabalhar por você. Quando Deus diz para a gente descansa, o que Ele está dizendo é: a briga agora é comigo, sou eu que vou cuidar daquilo que você precisa, sou eu que vou mexer naquilo que precisa. Qual é a palavra para hoje, pastor? A palavra é essa: a tua bênção não vai chegar pelo tanto que você luta, a tua bênção não vai chegar pelo tanto que você sabe, a tua bênção não vai chegar pela força do teu braço. Deus está dizendo para alguém aqui que já está cansado e está dizendo: Senhor, eu quase não tenho mais força para continuar tentando. Deus está dizendo: então agora descansa o teu coração, descansa a tua alma, porque a luta não é mais tua, agora a luta é minha, e eu vou trabalhar naquilo que você não consegue fazer. Descansa a tua alma, porque agora é com Deus esse tratado. Tem um texto na Bíblia, e eu encerro com ele, que eu acho que retrata muito bem o que eu quero dizer. É quando Davi assumiu o trono de Israel, e alguém chegou e disse assim: Davi, eu sei que você acabou de ser ungido rei, mas você está pronto para a guerra? Por quê? Porque os filisteus estão vindo aí e querem guerra. Tá bom, vou orar. Ele foi orar e disse: Deus, se eu for à guerra, o Senhor vai comigo? Deus disse: vá, porque eu sou contigo. Ele pegou o exército, foi para a guerra, porque Deus disse que estava com ele. Ele teve vitória, e agora está voltando para Jerusalém, comemorando, se alegrando, porque recebeu a vitória. E quando ele está voltando, alguém chega e diz: Davi, que foi? Está pronto para a guerra? Como assim? Acabei de guerrear. Não, você venceu um pelotão dos filisteus, tem outro vindo aí, e eles querem guerra de novo. Irmãos, olhem para mim. Era tão fácil. Davi acabou de ter uma vitória na guerra. Era tão fácil virar para o soldado e dizer: ei, você já sabe o que tem que fazer, pega a espada, vamos para a guerra de novo. Só que Davi não faz isso. Quando vem o segundo pelotão, Davi vira e diz: esperem aqui. Por quê? Porque eu vou orar para ver o que Deus fala comigo. Ele vai orar e diz: Deus, se eu for à guerra, o Senhor vai comigo? E Deus diz para ele: não. Faça o seguinte: pegue teu exército, vá para trás das árvores, das amoreiras, e fique escondido lá. Fazendo o quê? Esperando. Tá bom. Davi pega o exército, vai para trás das amoreiras e fica lá, parado, sem fazer nada. E o exército filisteu começa a passar e ir em direção a Jerusalém. Eu imagino os soldados chegando e dizendo: Davi, não vai fazer nada? E Davi parado: ainda não. Davi, eles estão indo para Jerusalém, mas eu não vou fazer nada.
Davi, mas a guerra está se desenrolando. E Davi dizendo, mas eu não vou fazer nada. Por que é que você não vai fazer nada? Porque Deus me disse para esperar. Só que enquanto Deus disse espera, Deus estava mexendo na geografia do combate e estava colocando os filisteus em posição estratégica para dar vitória para Israel. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando Deus fala para você descansa, significa que Ele está mexendo onde precisa mexer. Deus está tirando daqui e está passando para lá. Deus está pegando de lá e está movendo para lá, e está dizendo para você: enquanto você espera, eu estou trabalhando. Enquanto você espera, eu estou agitando as águas. Enquanto você espera, Deus está mexendo na geografia das coisas e está dizendo: fica tranquilo, daqui a pouco a vitória vai chegar, segundo aquilo que você espera. Davi está esperando. Davi está igual você, que tem gente te cobrando e está dizendo para você: você não vai fazer nada não? Você não vai brigar não? Você não vai postar uma indireta? Você não vai lá tirar satisfação? E você está aqui, não vou fazer nada. E alguém diz: mas se você não tomar atitude, vão acabar com você. E você está aqui dizendo: mas Deus me disse, só espera, 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 espera. E enquanto Davi está esperando, Deus está movendo as coisas. De repente, a copa das árvores sopra um vento, e a copa da moreira começa a fazer isso aqui, ela começa a balançar. Quando ela começa a balançar, Davi entende. Aí ele vira para os soldados e diz: Deus já saiu na nossa frente, agora vamos para a guerra. E quando eles vão para a guerra, Deus dá vitória para o seu povo de novo. Por quê? Porque enquanto Deus disse espera, Deus estava trabalhando. Quando Deus disse avança, o caminho já estava aberto para a vitória. Receba essa palavra. Deus disse para você esperar, não disse? Deus disse para você não se precipitar. Deus disse para você não sair do lugar. Deus disse para você não comprar briga. Deus disse para você não abrir a boca, e você ficou esperando. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração. Enquanto você esperava, Deus já estava saindo na tua frente. E essa semana a copa da moreira balançou, e Deus está dizendo: vai, porque eu já abri caminho. Vai, porque a vitória já é tua. Vai, porque já tem vitória garantida para a sua história. Isaías viu isso lá no Antigo Testamento, e quando ele viu, ele disse: desde a antiguidade não se viu, e nem com os ouvidos se ouviu, um Deus igual ao Deus dessa igreja, que trabalha para os que nele esperam. Eu encerro. Eu estou falando para alguém que está aqui, que se vem um momento da sua vida que você diz: pastor, não tem mais o que fazer não. Já fiz tudo o que eu tinha que fazer, já aconselhei, já orei, já mandei meus currículos, já fiz entrevistas, já fiz tanta coisa, não tem mais o que fazer, não tenho mais expectativa de nada. Aí Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: já fez tudo o que você tinha que fazer? Já. Então agora descansa. Descansa. Porque você não vai ficar sozinho, não vai ficar abandonado. Enquanto você descansa, Deus está dizendo: eu trabalho por você. E às vezes Deus deixa a gente cansar, chegar no limite de não ter força para fazer mais nada, só para nos mostrar o seguinte: não é a tua força, não é o teu braço, não é a tua capacidade. Você só vai chegar porque é Deus que está cuidando da sua vida. É Deus que está cuidando da sua história. Cansou? Então descansa, porque agora Deus vai mostrar que não é pela tua força, mas é pela força dele que as coisas acontecem. Crê nisso, irmão? Coloque-se em pé no seu lugar. Eu quero orar por você.
Em que área você correu muito e não alcançou o resultado que você esperava? Em que área você batalhou muito e não alcançou o resultado que você esperava? Já fez tudo o que tinha que fazer? Então agora Deus está dizendo para você: descansa o teu coração, descansa. Chega de ficar perdendo horas de sono, chega de ficar em desespero, sem saber o que fazer. Agora é hora de você começar a descansar. Vai para casa hoje. Perder a fome? Para com isso. Perder a noite de sono? Para com isso. Senta hoje, se alimenta, muda o assunto dentro de casa. Ao invés de ficar falando dos problemas que você tem que resolver amanhã, esquece isso. Pastor, eu vou esquecer o meu problema? Vai, por um momento só. Por quê? Você vai dizer: Deus, já fiz tudo o que tinha que fazer, agora amanhã está na tua mão, é o Senhor que vai resolver por mim. Eu acredito na tua providência. Descansa o teu coração, descansa a tua alma, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Põe a sua mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar pelo teu povo. Eu não sei, Senhor, em que área essa pessoa entrou aqui e ela está perdendo sono, está, Senhor, cansada porque já fez tudo o que tinha que fazer, não alcançou o resultado que esperava, e quem sabe está sendo cobrado por alguém para que faça mais do que tem feito. Mas o fato é, Senhor, que tem horas que nós continuamos lutando ou batalhando, ou no ritmo que nós estamos, é só se desgastar, porque no final das contas, o que está impedindo a vitória de chegar é que nós estamos confiando que quanto mais eu faço, mais rápido a vitória chega. E tem horas na nossa vida, Senhor, que não é a minha capacidade, a nossa força, o nosso intelecto que resolve. Tem horas, Senhor eterno, que é só confiar que é a tua poderosa mão que está abrindo a porta. Para alguém que está aqui, Espírito Santo, o Senhor está falando nessa noite: eu deixei você chegar no seu limite, que é para você não confiar que fosse a tua mão que mudaria a história. Eu deixei você chegar no seu limite para que você entenda que não é o teu braço que abre porta, mas você chegou no limite para agora reconhecer que só a poderosa mão de Deus é que pode mudar o quadro em que você se encontra. E como agora você entende que só a mão de Deus é que pode fazer milagre, então diz o Senhor dos Exércitos: a copa da moreira já começou a balançar, e já tem milagre sendo liberado para a sua história, já tem milagre sendo liberado para a sua vida, já tem porta se abrindo essa semana, já tem milagre batendo na sua porta, já tem providência chegando, para que nós reconheçamos que enquanto descansamos, o nosso Pai de amor trabalha e cuida de nós. Assim eu abençoo o teu povo, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Aleluias, declare nessa noite: adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar. Aleluia.